Galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Estou aqui para fazer entrevista com o professor Marco Antônio, de Educação Física e Fisioterapeuta. Aguardando o professor aqui. Sejam bem-vindos, Mira. Quem estiver chegando aí, boa noite. Aguardando o professor. Não, errado. Eita, saquinho. Guardando o professor aqui. Boa noite a todos. Vou aguardar o professor Marco Antônio subir. Vou chamar ele aqui. Tá aparecendo aí, Diogo? Opa, agora sim, professor. Eu tava clicando lá, mas não tava aparecendo live. Aí você mandou Entendi. outro link. Tudo bem? Desculpa o atraso aí, mas eu já tô aqui na área faz tempo. Não, tranquilo, Vamos lá. tá de boa. Tá bom. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo aqui. Quem não me conhece, quem já conhece, já tá em casa, já sabe como que funciona. Para quem não sabe, o professor vai começar a falar, é o professor Marco Antônio, o famoso Marquinhos, lá da Unisanta, fisioterapeuta, né? Então ele vai falar um pouco da carreira dele, da história dele. Tivemos algumas perguntinhas, mas primeiro a gente quer conhecer ele para depois subir essas perguntas que a galera deixou. Então quem não sabe como funciona a entrevista, vocês podem fazer perguntas. Tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação, vocês podem digitar por ali, e aí eu mando aqui pro professor, eu vejo, ele vê, e aí fica mais fácil que vocês escreverem. Mas se quiserem escrever no celular e mandar, fica à vontade, é com vocês. Então, professor, obrigado por ter aceitado o convite aqui do meu canal, né? Vai ficar lá no YouTube registrado, e logo lá, depois eu vou querer uma prática, você filmar aí um home office, alguma coisa que você faz aí, tá? Pra ficar na prática. Então, mas primeiramente é a teoria que a gente quer conhecer. Então fica à vontade aí. Primeiro eu queria agradecer a honra do convite feito por você, né? Dizer que é um prazer, né? Já vi aqui que tem amigos aqui, tem a minha irmã de coração, a Vera Bittar, tem o meu enteado, o Matheus César, tem o grande Alexandre Betti, tem a Rafaela e, se não me engano, tem a Isabel lá, não sei se acho que é a minha amiga Isabel da Bélgica, Isabel Sampaio. Nossa, parceiraça, professora de Educação Física, a quem eu devo muito a ela, porque foi ela que me convidou para ser classificador da Federação de Basquetebol em cadeira de rodas, né? Então você pediu para eu falar um pouco da minha trajetória. Eu tenho 60 anos, eu fiz Educação Física na FEFES, me formei em 84, né? Nesse período em que eu fiz faculdade, eu era sargento do Exército e eu era instrutor de treinamento físico. E, obviamente, eu poderia dizer assim que a minha capacidade como instrutor, ela guardava um certo empirismo, apesar do Exército ter os chamados os guias, os manuais. Então, foi importante ter feito Educação Física, porque isso ampliou o meu universo de conhecimento, ou como eu digo, né, reduziu a minha ignorância e fez com que eu pudesse aplicar o que eu aprendia na faculdade, o que eu lia, o que eu estudava, junto ao treinamento físico no Exército, né? Aí eu saí do Exército em 87, entrei na Prefeitura Municipal do Guarujá como professor de Educação Física escolar, né? Onde eu aprendi bastante também. E nesse período em que eu estive como professor de Educação Física, eu acabei fazendo fisioterapia. Eu iniciei o curso de fisioterapia sem muita pretensão, mas aí, por conta, enfim, talvez do meu excesso de atividade de exercício físico no Exército,
eu desenvolvi uma lesão no meu joelho esquerdo que me levou a uma cirurgia, e a partir dessa cirurgia, no meu processo de recuperação, eu fiquei, digamos assim, apaixonado pela fisioterapia, e aí começou a minha trajetória como fisioterapeuta, né? Então eu costumo dizer que por conta da minha influência do esporte, eu fui nadador medley, né? E no exército eu também fiz muita prova de pentatlo militar. Então eu consegui aliar os conhecimentos que me foram oferecidos pelo curso de educação física com o curso de fisioterapia, e naturalmente eu acabei trabalhando principalmente na área esportiva. Em 97, por conta do professor Ricardo Pateiro, a quem eu também devo muito, né? Eu fui convidado pelo professor Ricardo Pateiro a fazer um curso de classificação funcional para as modalidades paralímpicas de basquetebol em cadeira de rodas e de atletismo. E a partir de 97, eu comecei a trabalhar com o esporte adaptado, né, como classificador. E aí a importância da Isabel, que me convidou para ser classificador da Federação Paulista de Basquetebol. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar como classificador. Eu acabei me tornando um classificador da Federação Internacional de Basquetebol em cadeira de rodas. E também, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar como um fisioterapeuta colaborador do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, isso me deu a oportunidade de participar de 4 Parapan-Americanos, né? A própria IWBF me deu a oportunidade de trabalhar em 2 Parapan-Americanos e 2 Paralimpíadas, né? E mais recentemente, eu tive a oportunidade, junto com 4 amigos fisioterapeutas, também eu tive a honra e o privilégio de compor com esses 4 colegas, né, o que foi chamado de consultores para a implantação do serviço de fisioterapia para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, esse processo começou em 2013, com um modelo organizacional de como seria a entrevista para recrutar os fisioterapeutas voluntários, né? Num segundo momento, a gente começou a discutir como seria a logística do serviço de fisioterapia dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Enfim, o que culminou com a minha participação, junto com esses 5 colegas, vamos colocar assim, no gerenciamento da policlínica dos Jogos Olímpicos, e nos Jogos Paralímpicos do Rio eu trabalhei no time Brasil, digamos assim. Então, ao longo desses sei lá, quase 40 anos de educação física e 30 e poucos de fisioterapia, eu tive a oportunidade de participar do processo de reabilitação de muitos atletas, né? Enfim, e atletas sem deficiência e atletas com deficiência. Mas eu também sou professor universitário, iniciei em 1991 na antiga Uniban, em São Paulo, então eu vou fazer agora 30 anos de docência, né, do ensino superior. Tive a oportunidade, né, hoje eu sou um professor da Unisanta, dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, mas tive também a honra e o privilégio de lecionar na FEFES, né, na qual eu me formei, na UNAERP também nos cursos de Educação Física e Fisioterapia, na Uniban, como eu falei, onde eu comecei, e também eu tive um semestre na Unimonte. Então, é mais ou menos isso. Tá certo. Isso aí. Galera, tem muitos professores e ex-alunos chegando aí, ó. Já avisando a galera aí, vocês podem fazer pergunta pro professor, tá? Tem um balãozinho aqui com um ponto de interrogação. Se quiser mandar por lá, fiquem à vontade. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Bom, a pergunta aqui é da Carla. Ela perguntou se você teve algum preconceito quando você escolheu ser educador físico ou fisioterapeuta na sua família, ou algum amigo fez aquela cara, pô, vai ser fisioterapeuta, vai ser educador físico? Não, absolutamente, absolutamente. Na verdade, quando eu fiz 18 anos, eu entrei em engenharia. Eu queria fazer engenharia, entrei em linha solteira, mas por conta do exército, eu acabei não podendo fazer a fisioterapia. Ao longo da minha permanência no exército, eu naturalmente, até por conta dessa prática esportiva, eu acabei fazendo educação física. Então, eu não tive nenhum tipo de preconceito.
e é uma profissão da qual eu me orgulho muito. Eu diria que tudo que eu tenho de bens materiais, todo o meu aprendizado, eu devo às minhas duas formações, né? Eu diria que Legal. é um privilégio poder atuar enfim, na área em que a gente teve a formação e poder, de alguma forma, garantir minimamente um padrão de vida razoável, né? Isso é importante entender. Mas eu entendo a sua pergunta, porque não é incomum as pessoas subvalorizarem principalmente o curso de educação física, né? Por vários motivos, alguns reais e outros que eu diria que por puro preconceito, né? Mas é importante lembrar que hoje o professor de educação física sempre foi assim, mas ele assume um papel importante na sociedade. Talvez o grande problema seja como nós nos comportamos para que as pessoas entendam qual é a necessidade de nós como os profissionais. Eu estava até comentando hoje que a minha esposa, que também é professora de educação física, hoje se dá muito valor ao exercício físico. Eu gostaria que também fosse dado o devido valor ao professor de educação física. Então se fala muito, você precisa fazer exercício físico para minimizar, por exemplo, intercorrências mais graves relacionadas ao Covid, para, enfim, manter... evitar depressão, evitar tristeza, evitar ansiedade. Então, fala-se da importância do exercício físico, mas não necessariamente do professor de educação física, o que eu acho ruim isso, né? Eu fico triste com essas colocações. É como se nós fôssemos, eu não sei se o termo certo é descartável, mas é como se nós não fôssemos importantes. Eu costumo dizer o seguinte: fazer exercício físico é uma tarefa aparentemente simples. Prescrevê-los é uma tarefa mais complexa porque ela exige muito conhecimento, né? E, enfim, em várias áreas do conhecimento. O bom exercício físico, com parâmetros estabelecidos de forma adequada, volume, intensidade, o modelo biomecânico, acho que tem alguma pergunta de biomecânica, o modelo biomecânico para estabelecer que aquele determinado exercício ele tem que ser seguro e eficaz, também se faz valer. Então, existem muitos conceitos por trás da prescrição de um exercício, ok? Pelo menos essa é a minha ideia, né? Okay. Verdade. Agora todo mundo tá falando de fazer exercício, mas você vê muito aplicativo, muito Google, muito blogueiro. Então a gente perdeu o nosso valor mesmo, praticamente. Um amigo meu entrou aí em contato, eu quero que você me treine, isso aqui. Aí no outro dia ele falou, pô, não precisa mais, o outro vizinho tá me dando aula. Mas ele é educador físico, ele é professor. Não, mas ele faz a prática. Entendeu? Nada a ver, eu tive a oportunidade, professor Diogo, ao longo dessa pandemia, de atender, que eu lembro agora, pelo menos 7 pessoas que tiveram lesões fazendo exercícios pela internet. Porque, assim, qual é o... Assim, não vou dizer o problema, mas quais são as questões? Pô, se eu prescrevo, e aí eu acho que também é nossa responsabilidade enquanto professor, se eu estabelecer aqui uma aula online, será que essa aula ela é passível de execução por todas as pessoas que estão me assistindo ou prescrevendo? Então, essas pessoas que se lesionaram, 7, que eu lembro agora, eu acho que tem mais, foi porque a aula, enfim, a aula disponibilizada pela pessoa, ela não contemplava, ela causou uma demanda maior do que a capacidade de assimilação daquela pessoa. E isso, obviamente, expôs a lesão, então ela acabou nos procurando para tratar uma lesão que foi desenvolvida por conta de um exercício não adequado para aquela pessoa naquele momento, né? Infelizmente acontece muito isso, né? Sim, o professor Rodrigo Pereira, você deve conhecer da FET. Claro! Né? Opa! Ele fala, na entrevista dele que ele já passou por aqui 2 vezes, ele falou, a gente tem que saber o que é o significado do exercício que ele está passando. Exatamente. E o público que a gente quer atingir. Não é só simplesmente abrir o celular e começar a dar burpee, pegar peso, fazendo levantamento de terra, sem não saber quem é que está ali. Você está fazendo, aí acaba sendo o seu treino e não passado para as outras pessoas. Outra coisa que vale a pena lembrar, nós como professores, a gente precisa diferenciar o que nós entendemos como os nossos objetivos, mas mais importante do que isso, quais são os objetivos do aluno. Muitas vezes não há uma congruência. Eu posso achar que ele precisa de uma coisa, mas não necessariamente ele precisa daquela coisa, entre aspas, que eu pressupunha que ele precisasse, né? Então é importante essa questão. Verdade.
Bom, aqui a Juliana mandou uma pergunta. Você trabalha com reabilitação, como você disse, né? É. Já teve algum caso que você se emocionou quando você foi atender algum paciente? Muitos casos. Eu ficaria aqui a noite inteira sobre os casos que nos emocionaram, né? Uma coisa, assim, um aspecto muito importante do processo de reabilitação, só fazendo um comentário, reabilitação Sim. não é caracterizada por uma intervenção. Então, se eu falar assim, ó, reabilitação do coração, reabilitação do pulmão, reabilitação do joelho, esses termos são inadequados. O que se pretende com a fisioterapia, com a educação física, é recuperar uma determinada lesão ou recuperar uma pessoa que tenha, por exemplo, o Covid e ela precisa, enfim, de exercícios físicos. Então, isso pressupõe um processo que pode envolver vários profissionais e pode envolver também a capacidade do aluno ou do paciente aderir ou não ao tratamento. Então, assim, a gente costuma falar, com base na literatura, a reabilitação ela não é uma intervenção, ela pressupõe um processo. Então, como fisioterapeuta, eu já tive a oportunidade de contribuir para o processo de reabilitação de várias pessoas. Desde uma pessoa que eu lembro que foi fazer uma cirurgia, ela tinha uma neuralgia do trigêmeo, era um senhor do Guarujá, e houve uma complicação anestésica, ele ficou tetraplégico. E aí ele iniciou um processo de reabilitação. E eu lembro que o primeiro dia que eu consegui colocá-lo em pé e lhe dar alguns passinhos, foi assim uma choradeira, todo mundo chorou, a esposa dele, o filho, a nora, e eu, obviamente, eu também chorei. Então, por quê? Foi uma baita conquista. Eu lembro também de um surfista que eu atendi, que eu sou surfista também, e ele tinha operado cruzado anterior, eu estava entrando no Maluf, esse surfista vinha surfando a onda. Quando ele me viu, ele saiu da onda e pulou em mim e começou a me beijar e me agradecer por ter contribuído para o processo de reabilitação. Então, assim, tem assim, inúmeros casos que a gente acaba se emocionando, né? Não tem como a gente não se emocionar por fazer parte do processo de reabilitação de uma pessoa. Isso envolve desde uma pessoa que tenha tido uma sequela pós-AVC até os atletas de alto nível que a gente acaba também contribuindo para o seu processo de reabilitação. Então assim, muito prazeroso você poder contribuir para o retorno dessa pessoa ao esporte de alto rendimento ou minimamente ao convívio social. Legal. O professor aqui, o professor Francisco Vieira, ele mandou aqui, atualmente, além de dar aula em faculdade, no seu consultório, o senhor também é personal trainer? Eu diria que o senhor está no céu olhando por nós, né? Eu não trabalho como personal trainer, né? Assim, hoje as minhas atuações, elas se baseiam mais no processo de recuperação como fisioterapeuta. Embora, como eu tenho a formação na educação física, e nós temos hoje na fisioterapia alguns paradigmas, principalmente para a recuperação de atletas. Um deles é o que se chama progressão funcional. Então, digamos assim, se eu vou atender um atleta que é corredor e tem uma determinada lesão, então no meu consultório, o processo de recuperação ele vai envolver intervenções específicas da fisioterapia, mas em determinado momento, intervenções que contribuam para o recondicionamento físico, facilitando o recondicionamento atlético, né? Essa diferença é importante porque eu vou dar o exemplo da pandemia. Na pandemia, principalmente o ano passado, muitos atletas que a gente conhece conseguiram manter condicionamento físico. Então treinavam força, treinavam mobilidade, faziam bicicleta, faziam esteira, mas quem era nadador não podia usar piscina, não podia usar a quadra, não podia usar a pista, não podia surfar. Então, por mais que tenha sido mantido minimamente um condicionamento físico adequado, o condicionamento atlético não foi possível por conta desse atleta não poder praticar o seu esporte. Então, no processo de recuperação de um atleta, hoje, um dos paradigmas da fisioterapia é ela, digamos assim, fazer uma interface com, por exemplo, o professor de educação física no processo de recondicionamento físico e de recondicionamento atlético. Mas hoje eu não posso me intitular como um personal trainer
porque o meu treinamento ele é um treinamento funcional para devolver a esse cara a capacidade de retornar, por exemplo, à prática esportiva. Ok? Legal. O Thiago perguntou aqui, o que acontece depois da reabilitação no seu consultório? Então, como a gente falou, a reabilitação é um processo e ela é ato contínuo. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo recente. Eu atendi um atleta recreacional que joga tênis, ele desenvolveu uma epicondilite lateral, então ele fez o seu processo de recuperação, mas ele já recebeu orientações de exercícios para recuperação funcional e também de como progredir no tênis. Então, por exemplo, vai começar com paredão, vai começar a jogar em dupla, se jogava 4 vezes na semana, começa jogando 2. Então, eu diria assim, o processo de reabilitação como um todo, ele só pode ser entendido como concluído quando o atleta, falando de atleta, por exemplo, ele volta a praticar o seu esporte com a performance que ele tinha antes da lesão, ou alta, ou média, enfim, a performance relacionada com o nível esportivo dele. Por que eu falo isso? Se a gente entende, eu participei do processo de recuperação de um atleta, mas esse cara, quando vai jogar futebol, ainda perdeu o tempo de bola, tem medo de torcer de novo o tornozelo, está surfando e alivia nas manobras, isso não deve ser entendido como um processo de reabilitação que foi finalizado. Então, existem etapas que ainda precisam serem concluídas para que esse atleta, a gente costuma falar assim, quando que a gente pode entender que um atleta recuperou plenamente de uma lesão? Quando ele esqueceu aquela lesão. Então, ele está jogando futebol e esqueceu do tornozelo. Ele não tem medo de fazer uma dividida, ele não tem medo de chutar uma bola. O cara joga tênis, não vai ter receio de fazer um backhand, um forehand, um smash, achando que isso pode produzir dor. E assim sucessivamente, por exemplo. Ok? Então, assim, legal. Só para finalizar, de novo, a reabilitação não é um processo. A reabilitação é um processo que não depende de uma única intervenção, ou da fisioterapia, ou do recondicionamento físico. Vamos dar o exemplo do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno, todo mundo sabe que ele teve 2 lesões gravíssimas, que foi a ruptura do ligamento patelar, e ele, na Copa de 2012, ele foi o artilheiro, fez 2 gols na final. Então, pode-se dizer que ao final da Copa, o Ronaldo Fenômeno estava reabilitado. Quem contribuiu? O cirurgião, o fisioterapeuta, o preparador físico, o Filipão, que poderia não ter convocado o Ronaldo, mas acabou acreditando e convocou. Então, para a gente entender que há um universo de pessoas com expertise que tentam devolver a esse atleta, falando de atleta, toda a sua capacidade de performance esportiva. Legal. Aqui o Mário está perguntando aqui para você falar um pouquinho sobre o esporte paralímpico. O esporte paralímpico, eu tive a oportunidade de ver um pouco a live com o professor Ricardo, só estabelecendo um conceito. O termo esporte adaptado é um termo guarda-chuva que pressupõe a prática esportiva por pessoas com deficiência ou um grupo de pessoas com deficiência. O termo esporte paralímpico, ele pressupõe as modalidades de esporte adaptado que são gerenciadas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Então, toda modalidade de esporte paralímpico é uma modalidade de esporte adaptado, mas nem toda modalidade de esporte adaptado é uma modalidade paralímpica. Como é também, se nós pegarmos, por exemplo, o futsal, o karatê, tem campeonato mundial, mas ainda não são modalidades olímpicas. Então, o esporte paralímpico, ele pressupõe essa gerência do IPC, e a gente pode dividir o esporte paralímpico em modalidades de verão, como também são as modalidades olímpicas, e modalidades de inverno, né? E uma coisa importante que eu também vi o professor Ricardo comentar bastante, uma das questões mais importantes, falando do processo de reabilitação, é justamente o esporte adaptado ao esporte paralímpico. Por quê? Esse esporte adaptado ao esporte paralímpico, ele dá às pessoas com deficiência a oportunidade de manifestar as suas aptidões físicas, né? Demonstrar todo o seu potencial, o que é uma coisa extremamente importante. E vale lembrar que, particularmente, o Brasil hoje é uma potência paralímpica em várias modalidades.
Nós, Brasil, somos tetracampeões dos Jogos Pan-Americanos. Nós ficamos em 8º lugar, se não me engano, nas últimas Paralimpíadas. A pretensão do Comitê Paralímpico é que nós esperávamos ficar em 5º lugar e aí nos últimos dias a gente passou. Nós temos um atleta, que é o Daniel Dias, que foi laureado. Então, lembrando, todo ano é atribuído o prêmio Laureus para os melhores atletas de cada modalidade. Quais são os brasileiros que ganharam esse prêmio? O Pelé, o Ronaldo Fenômeno, o Bob Burnquist, que é do skate, e o Daniel Dias, o nosso nadador. O Daniel Dias ganhou 3 vezes esse prêmio Laureus. Ou seja, ele foi eleito o melhor atleta paralímpico por três vezes. Nós temos, assim como o Daniel Dias, outros atletas que são exemplos, são os adversários a serem batidos. Nós temos modalidades de esporte paralímpico onde o Brasil é hegemônico. Por exemplo, o futebol de cego, que é o de 5, o goalball masculino e feminino, enfim. Então é algo assim impressionante e a gente não entende necessariamente o porquê do Brasil ser tão bom ou termos tantos atletas paralímpicos, né, de nível internacional. É algo que nos orgulha muito. Eu não sei se eu respondi a pergunta sobre o esporte paralímpico, mas esse é o cenário, né? Vale lembrar Pode falar. As Paralimpíadas são o 2º maior evento esportivo do mundo. O primeiro são as Olimpíadas, o segundo as Paralimpíadas, né? Quando a gente fala de dinheiro, a Copa do Mundo de Futebol, evidentemente, é maior. Mas em número de atletas, de oficiais técnicos, de países, obviamente, modalidades, né? As Paralimpíadas e as Olimpíadas são os maiores eventos esportivos. A pergunta era mais só para comentar mesmo, para acrescentar. O pessoal que viu a entrevista com o professor Ricardo, eles queriam, vamos ver o que o professor Marquinhos vai falar para acrescentar, juntar, né? Outra coisa que é só importante reforçar, hoje o esporte paralímpico de alto nível é alto rendimento. Então, todos esses atletas têm metodologia de treinamento, existe comissão técnica, eu faço parte, por exemplo, do atletismo, então nós temos lá os fisioterapeutas, os técnicos, os preparadores físicos, fisiologistas, psicólogos, nutricionistas. Então, a partir das Paralimpíadas de Atlanta, em 1996, a ciência do esporte começou a ser implantada no esporte paralímpico. E isto alavancou o Brasil como potência paralímpica. E a gente tem hoje também a questão da biotecnologia, né? A tecnologia assistiva. Então, as cadeiras de rodas evoluíram. Nós temos, por exemplo, atletas, por exemplo, eu conheço 2 americanas que têm cadeira de rodas de fibra de carbono da BMW. A Honda, ela está fazendo cadeira de rodas e testando em tudo de vento. As próteses evoluíram, né? Então, algumas performances esportivas hoje, elas eram inimagináveis há décadas atrás. Nós não tínhamos equipamento e não havia uma sistematização de treinamento que levasse o atleta a essas marcas, por exemplo. Então, evoluiu muito e a ciência está por trás disso. Legal. O personal aqui, Vieira, ele perguntou o que você acha do governo fechando as academias em plena pandemia, que são consideradas essencial de saúde. Qual é a sua opinião nesse, que a gente é essencial? A minha opinião é que elas não deveriam ser fechadas desde que todas as questões relacionadas à biossegurança fossem mantidas. Então, depende muito de nós, né? Hoje eu vi uma foto de uma academia de uma cidade que é perto da gente aqui, a academia estava lotada, né? Então, vamos supor que o colega aí, ele tome todos os cuidados para garantir essa biossegurança. Aí, a gente vê uma academia como essa lotada, isso cria situações que obrigam o governo a falar isso. Eu estava conversando com um colega do CREF, um cara muito atuante do CREF, eu até questionei por que o CREF não intervia de forma mais incisiva, defendendo os nossos interesses e etc, etc, etc. E ele falou, ele concordou comigo, né? Mas fala
que o CREF está atuando. Inclusive hoje eu recebi um post de um mandado de segurança, se não me engano, me perdoe se eu estiver errado, que o CREF está impetrando para tornar as academias, ou a possibilidade das academias ficarem abertas, para garantir às pessoas a prática do exercício físico e tudo que vem em consequência disso, né? Agora, o que é importante é que nós, como professores, entendamos esse processo, né? Eu tenho visto alguns posts falar, se o cara não vai na academia, ele morre. A gente precisa tomar cuidado com essas colocações, porque aí a gente, infelizmente, não tem como a gente comparar a academia com o hospital. O hospital, o cara tá lá, ele tá lá, entendeu? Então a gente precisa entender. Eu espero que isso seja revertido para o bem geral nosso, como professores, né? E, obviamente, principalmente para os alunos que podem se beneficiar. Agora, nós temos responsabilidade em garantir essa biossegurança. Então, voltando só ao professor do CREF, ele falou, hoje o CREF ele se preocupa muito com o Ministério Público, que pode intervir achando que o que está sendo feito, caso as academias estejam abertas, não combina ou não tem uma relação direta com a proposta, por exemplo, desse plano emergencial. Mas eu sou contra, né, o fechamento da academia, dentro da minha ótica. Mas eu entendo que para elas abrirem, nós temos a responsabilidade de garantir essa chamada biossegurança. Verdade. Bom, temos aqui JP de Piracicaba. Você atua como classificador funcional. E o que você acha das mudanças que estão tornando alguns atletas inelegíveis para o basquete sobre rodas? Então, é uma boa pergunta, né? Na verdade, o que acontece? O IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, ele está exigindo de cada federação, e eu passei os últimos 6 meses, por exemplo, 6 meses não, vai de setembro até agora em janeiro, fazendo laudos que atestem a elegibilidade do atleta. Para quem não entende do esporte paralímpico, 2 condições são importantes para que uma pessoa com deficiência possa ingressar no esporte paralímpico. Ele precisa ser elegível. Quais são os critérios de elegibilidade? Em geral, o tipo de deficiência, se é física, se é visual, se é intelectual, e a sequela que essa pessoa apresenta. Então, por exemplo, para o basquetebol, é elegível quem tem deficiência física com sequela permanente em membros inferiores. O que acontece? Alguns atletas ou algumas pessoas tinham uma sequela de uma lesão de cruzado anterior e pleitearam a participação no basquetebol em cadeira de rodas. Quando você via essas pessoas andando, você não conseguia encontrar a sequela. Então, assim como no basquete, começou a ocorrer no voleibol, sentado, em outras modalidades, e isso começou a incomodar, digamos assim, o IPC. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, o sistema de classificação funcional, especificamente do basquete, ele é muito claro, ele é muito justo. Muitas vezes o que acontece é uma interpretação equivocada. O que acontece? Aí, vamos lá. Você criou o esporte adaptado ao esporte paralímpico para atender às necessidades de uma pessoa com deficiência, portanto, com sequela. E, de repente, você coloca uma pessoa com uma mínima sequela para participar com pessoas mais sequeladas. Aí você cria uma injustiça. E é isso que o IPC está tentando fazer, embora particularmente hajam, e eu me incluo como classificador internacional, de alguns equívocos que eu tenho percebido. Mas eu diria que no basquete, eu não lembro o nome da colega lá de Piracicaba, nós temos, eu conheço poucos atletas, pouquíssimos no Brasil, com condições que o tornem inelegível. Eu conheço poucos, mas nós temos o conhecimento de outros atletas de outros países que já foram tornados inelegíveis, porque a sequela dele é mínima. Então, ele vai levar vantagem, mesmo tendo uma classe alta, 4,5, em relação a um outro 4,5 que tenha mais sequela. Então, a gente espera que isso deixe o sistema mais justo. Eu espero que isso aconteça. Pode ser que não. Teve outra pergunta aqui. A pessoa está dizendo que ela é atleta de natação
mas ela tem problema intelectual. Já foi comprovado, mas ela não quer participar de provas paralímpicas. Ela quer ir continuar como normal, Olimpíada normal. Entendi. Normal. É um direito dela. Mas ela é obrigada? Alguém pode chegar, não, você tem problema intelectual, você tem que ir para o Olímpico. Não necessariamente. Aí vai depender do pré-conceito. Então, se essa pessoa que hoje está aí, se ela quer participar de competições para pessoas sem deficiência, ela tem todo o direito, né? Agora, o que pode acontecer é um pré-conceito. Eu vou dar um exemplo. Nós temos os jogos regionais e jogos abertos. Já faz alguns anos que algumas modalidades paralímpicas foram incluídas nos jogos regionais e jogos abertos. Eu vi vários profissionais, dirigentes de cidade, do estado, falar, mas por que vai incluir modalidade paralímpica se eles têm os campeonatos deles? Então, nem todo mundo entende esse processo. E, infelizmente, há pré-conceito em relação a isso. Ah, legal. Que é o verdadeiro modelo da inclusão ou da reinserção. Você dar a oportunidade de pessoas com deficiência participar de competições de pessoas sem deficiência. Legal. O Diego está perguntando uma pergunta para o senhor se analisar pessoalmente, né? É uma pergunta que eu sempre faço e eles gostam dessa pergunta aí. Às vezes o professor dá aquele ponto de interrogação, e agora? Né? É sobre assim, se você se analisar, qual é o seu ponto mais forte como professor e pessoal, e qual é o seu ponto mais fraco como professor e pessoal? O meu, vou começar pelo ponto mais fraco, é não saber tudo que eu tenho que ensinar. Mas tudo que eu ensino eu sei o porquê, mas eu ainda tenho muitas limitações. Então eu espero, ao longo da minha carreira, que não é tão longa, diminuir e minimizar a minha ignorância. Eu diria que um ponto forte meu, eu tenho comprometimento com tudo que eu faço, né? Então eu tenho, enfim, a intenção de sempre melhorar as minhas aulas, as minhas intervenções. Eu tenho quase 40 anos de formado em educação física e 33 na fisioterapia. Eu estudo, eu sinto necessidade de estudar para procurar melhorar a qualidade das minhas intervenções, né? E então eu diria que talvez essa seja uma qualidade. E isso, assim, a minha humildade não me permite extrapolar minhas qualidades, mas enfim, eu tento fazer o melhor possível, né? Tá certo. Não sei se eu respondi aí. Acho que sim. Essa pergunta aí, a galera, os professores mesmo que passaram aqui, o professor Douglas citou, ele falou, me pegou, sacanagem isso aí. Você tinha que ter falado antes. O professor Douglas lá do Santa, né? Não, eu acho que não. É muito difícil, é mais fácil se analisar outra pessoa, mas quando chegar em você, tu fala, putz. Não, eu não diria que é difícil. Eu acho que todos nós temos que reconhecer as nossas limitações, né, pessoais e profissionais, e ao mesmo tempo a gente, de alguma forma, nós precisamos evidenciar as nossas qualidades, né? Eu acho que isso não é pretensão, eu acho que isso é um modelo real, né? Mas às vezes isso te deixa um pouco incomodado, principalmente de falar dos seus pontos fortes, porque pode parecer pretensão, né? Por exemplo, né? Tá certo. Outro ponto forte que eu considero é a perseverança, né? A perseverança, então, enfim, nos modelos educacionais de abordagem com os pacientes, isso é uma coisa importante. Eu acho que algo também fundamental para nós, profissionais da área da educação física, da fisioterapia, é sempre ser otimista, não deixando de ser realista, porque o nosso discurso pode fazer a diferença nas pessoas. Eu vou dar um dado para vocês. Por exemplo, a pessoa chega lá para eu tratar, sei lá, uma síndrome fêmuro-patelar, com dor, com disfunção, limitações funcionais. Eu nunca falo que ela está ruim. Eu nunca falo que está ruim, mas eu sempre falo, não está ruim, mas pode melhorar.
né? Então isso parece besteira, mas na neurolinguística é sempre importante nós não desvalorizarmos a pessoa com quem nós vamos trabalhar, sempre valorizar, né? Mesmo que esteja ruim, a gente cria um cenário para ela entender que não está ruim, mas que ela pode melhorar. Por exemplo, né? Professor Lucas aqui, personal, ele está perguntando se você já acabou seu pós-doutorado. Não, pós-doutorado não. Na verdade, eu até preciso acabar o meu doutorado, né? Eu recebo pressões da minha esposa, do meu orientador, mas eu tenho aprendido muito ao longo. Eu estou na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, desde 2003, desde o meu mestrado, né? Então eu tenho lá, além da minha pós-graduação, nível doutorado, eu faço parte de 2 ambulatórios, que é o ambulatório de esporte adaptado, todas as quartas-feiras, agora está, enfim, por conta da pandemia, isso é na neuromuscular. Eu trabalho também na neurosono, onde eu faço o meu doutorado. Então eu preciso acabar. Eu, na verdade, estou dependendo de algumas publicações que estão em andamento, mas o problema é que ao longo do ano passado nós tivemos problemas por conta da pandemia, então isso atrasou um pouquinho o meu processo aí. Mas logo, logo eu termino. Já deveria ter terminado, né? Aqui, ó, para terminar, o professor Marquinho, o Francisco de novo, perguntando... Você acha que, de novo, no Covid aqui, você acha se essa crise sobre o Covid é sanitária ou política? A crise, ela é sanitária e ela pode ser, em alguns países, minimizada pelas questões políticas, não minimizar os efeitos da Covid, mas prover às pessoas mais segurança, né? Tanto para quem não contraiu o Covid e para quem contraiu. Então, eu acho que essa questão, a política, ela acaba atrapalhando esse processo. Então, eu vou dar um exemplo. A gente viu lá a rainha da Inglaterra tomando vacina e orientando as pessoas a usarem máscaras, a fazer higiene das mãos, a questão também do distanciamento. A gente vê alguns líderes de governo, o presidente lá dos Estados Unidos, falando da importância do uso da máscara, falando isso. Então, assim, talvez essa questão de nós não termos... Me permitam aqui, o nosso presidente, enfim, subvalorizar o uso da máscara, subvalorizar o uso, a questão, enfim, das pessoas se reunirem. Então, isso, às vezes, faz com que haja uma insegurança, porque, se o presidente está falando que não precisa usar máscara, que tem que abrir, veja, tem que abrir, mas tem que abrir com segurança. Então, esse discurso ele pode criar insegurança numa série de pessoas, ou a favor, concordando com o presidente, portanto, indo de encontro ou contra o que se estabelece, por exemplo, na nossa cidade e no nosso estado, ou indo contra as posturas, por exemplo, de alguns políticos, né? Mas a gente diria que ela é uma crise sanitária e ela, obviamente, ela tem um componente social, ela tem um componente comportamental, ela tem um componente econômico, ela tem um componente político, né? E por aí afora. Entendi. Então, se nós... Opa, pois não. Pode falar. Não, é só para um dado importante. Então a gente vê a falta de coerência entre as questões do nosso estado por conta do governador e as questões do nosso presidente. Então quem está certo, quem está errado, a questão às vezes não é essa. Eu posso achar que o nosso governador está certo ou errado, eu posso achar que o presidente... Então o alinhamento, né, enfim, a união, ela é importante. Então é isso que é fundamental, para que todas as pessoas caminhem numa única direção, entendeu? Então isso que a gente está vivendo hoje, as pessoas são inseguras em quem acreditar, enfim, que caminho tomar, é certo fechar, não é certo fechar. Então isso cria muita insegurança em todos nós, pelo menos eu, entendeu? Entendi. Bom, professor, chegamos já estourando aqui o tempo. Qual frase que você quer deixar para a galera que deixou as perguntas, a galera que viu até agora e vai ver lá no canal do YouTube?
Olha, também essa eu diria que às vezes é uma pergunta mais fácil. Então a frase que eu quero deixar para o momento é uma frase de otimismo, né? De a gente tentar ter pensamentos positivos. Isso não significa negar o momento em que nós estamos vivendo, que é um momento muito grave, né? A gente, enfim, o número de óbitos, ele é fato, então, e ele é inquestionável, é uma variável não modificável, então a gente precisa ter essa questão. Para os profissionais, colegas, professores, enfim, não sei quem está aí, eu acho que é importante sempre se manter informado, né? Eu costumo dizer assim, eu não sei tudo o que eu tenho que fazer, mas tudo que eu faço eu sei o porquê. Então, as nossas profissões, como professor, como fisioterapeuta, todas as outras, elas exigem atualização, exigem conhecimento, exigem bom senso, né? A gente usa muito o termo hoje, prática baseada em evidências. Então, isso reduz muito as nossas incertezas. Então, acho que estudar, se aprimorar, enfim, é muito importante procurar estabelecer as melhores intervenções como professor de educação física, como fisioterapeuta, para que o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso cliente se beneficie. E uma outra coisa que é importante também, que eu acho fundamental, é cada um de nós, dentro do possível, não trabalhar sozinho. A gente precisa muito da interface, né? Então, eu posso aprender muita coisa com você, Diogo, pode ser que você aprenda comigo. Então, de novo, tem aquele ditado, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, essa união de classe, enfim, isso tudo passa a ser também, na minha ótica, muito importante, né? Trabalhar isolado é muito ruim, né? Infelizmente, tem colegas que, ou por não acharem importante, ou por não terem condições, acabam se isolando. Isso, assim, às vezes, não amplia os nossos horizontes, né? Bom, galera, essa foi a entrevista do professor Marquinhos. Muito obrigado, professor. A gente está estourando o tempo aqui para salvar. Então, eu que agradeço, viu? Eu agradeço muito o seu convite honroso, né? Espero ter podido aí contribuir, né? Espero que as pessoas... A gente às vezes assiste lá e fala, pô, será que eu perdi o meu tempo, né? Espero que não tenha sido... Ninguém tenha perdido o seu tempo e eu estou sempre à disposição, à sua disposição, tá bom? Tá bom. Valeu. Abração. Um abraço, Diogo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado.